Nós já estudamos sobre apóstolos, evangelistas e doutores. Na última vez que nós estudamos, nós falamos sobre profetas do Antigo Testamento, para dar uma introdução, e hoje a gente vai falar sobre esse dom ministerial que Jesus dá, de profeta, o que tem no Novo Testamento para nós. Vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Se quiserem anotar alguma pergunta, alguma dúvida, ou querem acrescentar algo, quiser ir falando, senão no final, você anota aí, no final a gente vai conversando, tá bom? Eu trouxe esse texto de Joel 2:28, falamos na última vez, trouxemos sobre os profetas do Antigo Testamento, está escrito: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E em Atos ele é repetido, né? É falado lá em Atos. É repetido esse texto, que as pessoas receberiam um dom de profecia, e que a profecia seria algo real também no Novo Testamento, não somente no Antigo. Vamos trazer um pouquinho aqui. No grego, nós podemos encontrar o nome profeta tanto no masculino quanto no feminino, e o conceito dele. O que é que significa esse termo no grego? Aquele que fala antecipadamente ou abertamente. Também tem o significado de porta-voz de Deus, e são as pessoas usadas para levar as pessoas de volta ao Senhor. Então, como uma introdução, irmãos, o profeta é aquele que ele vai trazer uma mensagem antecipada, aquilo que está no coração de Deus para as pessoas. O que é que está no coração de Deus para nós nesse dia? A pessoa que traz uma mensagem assim, ela é considerada profeta de Deus. Ele traz aquilo que está na mente e no coração de Deus para as pessoas. Ele sempre vai trazer uma palavra para tentar trazer as pessoas para mais perto do Senhor. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, com relação a esse conceito inicial que eu estou trazendo, é que todas as vezes que alguém estiver ministrando a palavra para nós, aquela pessoa é o profeta do momento para nós. É a primeira coisa que a gente tem que ter consciência. Então, aqui no domingo, quando nós estávamos no culto, nós tivemos 4 profetas no altar. Porque foram 4 pessoas que abriram a palavra, leram e trouxeram algo da mente e do coração de Deus para nós naquele momento. Então, eles foram os profetas de Deus para nós, porque eles pegaram a palavra de Deus e trouxeram alguma mensagem de Deus para nós. Então, essa pessoa, segundo o que a gente entende de conceito do que é um profeta, ele está sendo um profeta naquele momento. Agora, existe o dom ministerial que Jesus dá de profeta. Existem, como nós falamos na última vez, né? Existe uma unção que pode ser considerada profética. Tem um momento, uma pessoa está ministrando algo, ela traz uma revelação para o momento. E existem pessoas que têm o dom de profecia. De tempo em tempo, libera uma palavra profética, que a gente vai trazer mais detalhes aqui agora. Então, o profeta no Novo Testamento é aquele que revela a vontade de Deus contida na palavra de Deus e através da palavra. Então, se alguém traz para nós uma revelação da vontade de Deus que está escrita aqui, traz algo que está escrito na palavra para nós e nos traz uma revelação daquilo que está escrito para nós no momento, e através dela ele é considerado um profeta de Deus para nós. Então, isso é básico e importante de estar na nossa mente. Eles devem falar baseados na revelação do Antigo Testamento e testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo a comunidade cristã. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero que você vá nesse texto aqui, que está sublinhado, por favor. Efésios 3.
Vou ler do versículo 1 em diante, tá bom? Efésios 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês e gentios. Se é que vocês tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o profeta, ele vai sempre falar revelado no que existe dentro da Bíblia. E no testemunho desses homens e daquilo que foi ensinado e revelado pelo Espírito Santo através da vida deles. Então, isso para nós é revelação profética. Então, a revelação profética para nós está na palavra. Nós não podemos fugir disso. Amém, irmãos? Muitas vezes o profeta, ele vai ser usado para fazer uma revelação muito específica na vida de alguém, mas a gente tem que estar baseado e respaldado em tudo isso que nós vamos ver aqui, que é muito importante para a gente, tá bom? Registros bíblicos. Jesus, o profeta. Jesus, ele não foi um profeta, como muitos dizem, né? Jesus foi um profeta, mas ele foi e é o profeta escolhido de Deus. É aquele que trouxe a revelação plena. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos compreensão. Na última ministração que eu trouxe aqui sobre, se eu não me engano, sobre que a gente tem mais intimidade com o Senhor, nós falamos que Deus se revelou através da natureza, através dos tempos, de profetas, se revelou de forma intensa e perfeita através de Jesus Cristo e se revela através da palavra dele. Nós falamos sobre isso aqui. Então, Jesus, ele foi o profeta, foi aquele que trouxe revelação plena de quem Deus é. E ele até fala para os discípulos, eu estou todo tempo com vocês e vocês me pedem, mostra o Pai, eu estou aqui para você revelar o Pai. Então, ele é a revelação plena de tudo que há no Senhor. E esse texto bíblico de João 7,40 diz, então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam, verdadeiramente este é o profeta. Então, aquele que foi escolhido, o único. E, como eu falei para vocês, todos os dons ministeriais que Jesus escolhe da minha igreja, ele tem. Ele é, e ele viveu, e ele vive. Então, todos os ministérios estão plenamente nele. Por isso, ele dá o que ele tem. Outros registros na Bíblia para nós. João Batista, em Lucas 1,77, está escrito assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de diante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Vamos lá em Lucas? Esse texto está aqui sublinhado. Vamos lá? Capítulo 7 também está falando sobre João. Capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Uma fala de Jesus sobre João. Lá está escrito assim: mas o que vocês saíram a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista é o primeiro profeta falado no Novo Testamento, é esse o primeiro profeta que é anunciado, né? O profeta do Novo Testamento que está com um pezinho no Antigo e um pezinho no Novo. Então, ele tem um perfil completo de um profeta do Antigo Testamento, do jeito de viver, de tudo que eles viviam. Ele também tem um perfil do Novo Testamento, foi o João Batista. Existe também a profetisa Ana, que está lá em Lucas capítulo 2, verso 36 a 38, que fala, né? Ali estava a profetisa Ana. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns, orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, quando viu Jesus, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, quando ela viu Jesus, ela viu que era o enviado de Deus, ela enxergou algo que ninguém estava enxergando. E ela era
chamada de profetisa. Outros registros. Vamos lá em Atos, registros bíblicos de alguns profetas, capítulo 11. Profetas no Novo Testamento, tá bom? E aí aqui, esses registros que eu vou passar para vocês agora, são os profetas considerados 12 ministeriais de profeta que Jesus deu, porque foi depois do derramar do Espírito Santo, depois da igreja formada. Então eles eram profetas chamados dons ministeriais, não só aqueles que trouxeram uma profecia momentânea. Atos 11, 28, eu acho que está escrito assim: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ele trouxe uma palavra de profecia de algo que iria acontecer em todo o mundo. Não era naquele dia, vai acontecer isso. Ele trouxe uma palavra de profecia para o povo. E no capítulo 21, verso 10, diz que ele era profeta. Aqui está mostrando uma profecia dele, né? Aí no capítulo 21, verso 10, está escrito assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judeia um profeta por nome Ágabo. Atos 13, 1. Volte aí um pouquinho, por favor. Vamos lá? Como é que está escrito aí? Vamos ler juntos? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, outra tetrarca, e Saulo. Todos esses eram considerados aqueles que foram levantados por Jesus como ministério de profeta. Eles tinham esse ministério. Olha outro aqui, ó, capítulo 15. Vamos lá? Esse Saulo aí é Paulo, viu? Que eu acredito que seja. Atos 32. Lá está escrito: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 28, 9 está escrito que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Elas eram 4 irmãs, e todas elas tinham esse chamado e profetizavam. Atos 21, 8, tá bom? Vamos falar sobre as funções um pouquinho? Funções dos profetas na igreja. Pode deixar sua Bíblia aberta lá em 1 Coríntios 14, 3. Eu escrevi aqui, ó: edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14. Vamos aprender um pouquinho sobre por que Jesus escolhe profetas na igreja. Porque Ele quer levantar profetas na igreja. Nós precisamos orar, irmãos, para que Jesus derrame o dom ministerial das pessoas na igreja. E a gente consiga enxergar, e essas pessoas consigam ser livres para atuar dessa maneira dentro da igreja local e na vida delas, onde elas estiverem, em qualquer lugar. Porque quando Jesus dá um dom ministerial a alguém, essa pessoa exerce esse dom ministerial dentro da igreja local e em qualquer outro lugar que ele vai. Qualquer lugar. E a igreja precisa dos profetas. Nós precisamos deles. Orar para que o Senhor, aqueles que Ele já escolheu, que está ali ardendo, queimando, sejam renovados e possam ser usados na igreja. Amém? E lá nesse texto bíblico, versículo 3, está escrito assim, ó: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, que mais? Exortação e consolação. Então, aquele que é chamado para ser profeta, ele edifica, ele ajuda a pessoa a levantar, a ficar firme. Ela também exorta. Então, esse exortar aí, ele pode ter 2 sentidos. O sentido de correção, de dizer, sai daqui desse lugar que está errado, vem para cá.
dá um direcionamento e ele também tem a função associada de animar. Então, essa termo exortação é: sai do lugar errado, vem do lugar certo. Você consegue, você vence. Você vai conseguir. Então, ele não só briga e reclama, como era uma coisa muito forte no Antigo Testamento, né? Você vê o profeta João Batista, ele era enfático na correção. Mas aqui a palavra nos ensina que o profeta, além de ser enfático na correção, de querer trazer a pessoa para o caminho correto, o profeta tem uma ardência, um fogo, um desespero em ver as pessoas perdidas. Sente uma dor, uma angústia muito grande com relação a isso. Mas ele também anima. Eu sei que você é capaz, você consegue. Você vai conseguir, você vai se levantar. E ele consola. Então, quando a pessoa está triste, ela diz: vem, o Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que vai conseguir te levantar e te fortalecer. Atos capítulo 15, verso 32, nós já lemos na estante. Ele traz o texto que fala. Atos 15, 32, nós lemos agora há pouco. Diz assim: eles exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, confirmar, dizendo assim: você está vendo isso, é de Deus, vamos viver, vamos permanecer nisso que está fazendo certo, isso está errado, vamos sair daqui, vamos vir para cá. Então, eles trabalhavam para que as pessoas se voltassem para Deus, né? Se chegassem ao Senhor. Eles anunciavam o julgamento para quem não se arrependia. Atos capítulo 11, verso 28, nós lemos sobre isso agora há pouco, dizendo que ia ter uma grande fome no mundo. Então, quando está acontecendo que as pessoas estão afastadas da presença de Deus, estão fazendo algo errado, o profeta ele vai tentar alertar, porque ele consegue enxergar o futuro, ele enxerga o além. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos profetas. Ele revela isso. As pessoas têm visões, elas têm um sentimento, elas tentam mostrar: olha, isso aqui não é bom para você, isso aqui está errado, isso aqui não vai ser legal. Então, o profeta ele vai trazer tanto um anúncio de algo que não está certo, que não está bom, que ninguém às vezes está vendo, e também vai anunciar julgamento para as pessoas. Se você não se arrepender, vai acontecer isso. Vai ter isso, vai ter essa consequência. Então, o profeta ele tem essa função. Ele traz aviso de perseguições futuras. Tem um registro aqui em Atos, vamos lá. Ele avisa sobre perseguições. Capítulo 21. Vamos lá ver esse texto. Aqui falando sobre o apóstolo Paulo. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão aos judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, o profeta, ele usa muitas vezes a arte profética, é muito difícil, as pessoas às vezes não compreendem, eles sentem vontade às vezes de fazer coisas que são meio esquisitas. Jesus também fez, né? Coisas meio estranhas. Jesus curou tanta gente só tocando, só falando. Mas tem gente que Jesus curou, por exemplo, fazendo lodo com saliva, coisa mais esquisita, né? Pega, bota no olho, vai lavar não sei aonde. Coisas que a gente só tem que ter cuidado, porque tem pessoas que pegam uma direção que Deus dá às vezes no momento, que é usar aquilo como doutrina. E aí isso já é usado pelos falsos profetas. A gente vai falar aqui já, então a gente tem que estar muito atento para essas coisas. Mas aqui esse profeta, ele pegou a cinta, né? Amarrou as mãos e os pés e disse: isso vai acontecer com este homem. O dono desse cinto vai passar por isso. E foi uma palavra profética, né? De uma perseguição que o apóstolo Paulo ia sofrer. Outra função: despertar a igreja para a mudança, arrependimento, para voltar à intimidade com Deus. Nós somos chamados a isso domingo, dia 31 aqui. Muito, não foi? Volta à intimidade com o Senhor. Volta esse parede. Então, a pessoa que estava no altar ministrando estava sendo profeta da luz para nós. Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2. E aqui é o profeta João Batista, né? Lá, Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2.
Está escrito. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o profeta, ele vai sempre usar esse termo. Vamos nos arrepender, precisamos nos arrepender. É uma palavra que não sai da mente, do coração, dos lábios de um profeta. Porque essa é a vontade de Deus. O arrependimento nos leva para o Senhor. E precisamos buscar todos os dias arrependimento. Porque somos pecadores, vamos errar sempre, não é, irmãos? Vamos sempre errar. Precisamos disso. Ele recebe revelações de Deus, nós vimos em Efésios 3 falando sobre isso. Algumas características. Eles enxergam a glória de Deus manifesta mesmo quando a Maria não vê. Eu trouxe o exemplo aqui de Ana, né? Ela estava ali no templo, ela profetiza, ela vê Jesus. Glória a Deus, a glória de Deus está aqui. Então muita gente passou despercebida, entrou, saiu, mas ela era uma profetisa e ela enxergou algo que ninguém mais estava vendo. Ela estava ali, ela enxergou. Eles amam a presença do Espírito Santo e amam viver a vontade plena de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Algumas instruções que o apóstolo Paulo enviou para aqueles que tinham chamado de profeta, que tinham que viver essas coisas na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Até o 33. Aqui tem algumas instruções sobre alguns dons espirituais e a partir do 29, quando os profetas estavam sendo usados por Deus, ele estava dando orientação de como deveria ser. E aí no versículo 29 até o 33 está escrito assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, então, estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu trouxe algumas observações aqui, a gente vai estar ali. Eles devem ser julgados entre si. Então, os profetas, eles não podem andar sozinhos. Eles precisam sempre da companhia de outros profetas, porque eles precisam te ajudar. É um chamado muito fino, porque são pessoas que, geralmente, elas têm uma intensidade do desejo de busca de intimidade com o Senhor, recebem muitas revelações de Deus. Isso pode atacar a vaidade humana. Então, eles precisam entender que eles também têm que estar submissos à igreja, às outras lideranças da igreja, e serem julgados entre si, um ajudar o outro. Porque muitas vezes o profeta, ele pode errar, como qualquer outro. Amém, irmãos? Um sentimento pessoal pode interferir num momento difícil que ele esteja vivendo. E aí, andar sozinho não dá. Até no Antigo Testamento os profetas andavam sozinhos, daqui a pouco juntavam com outros, porque eles podem falhar. Então, aguardar uns aos outros quando estão em momentos de profecia, andar juntos para se ajudarem, ter autocontrole e respeito, promover paz. Algumas coisas que eu tirei aqui. Então, eles trazem aqui, né, que não se pode falar muitos ao mesmo tempo. E por que Paulo deu essas instruções? Porque a igreja de Corinto estava cheia tanto de dons espirituais como dons ministeriais. Estava começando a haver alguns conflitos e bagunça na igreja mesmo. E aí ele traz as orientações, né? Ele diz assim: se alguém está sentado e recebe uma revelação, ele espera o outro parar e ele fala. E quando ele começa a falar, o outro tem que parar para dar oportunidade àquele outro que quer falar. Ele está trazendo essa orientação aqui. E ele diz o porquê. Ele diz aqui no 31: porque todos podereis profetizar. E aí agora a questão de profetizar é um dom e uma habilidade que todo irmão pode ter. Levante sua mão assim para mim. Fala assim: eu posso profetizar. Você pode. Você tem o Espírito Santo? Fala bem alto aí. Amém. Você
que você tem, você pode profetizar. Porque vamos lá estudar os dons espirituais e é um dom do Espírito. Se eu tenho um Espírito, ele pode me dar a profecia a hora que ele quiser, para que eu seja usado. Aí ele diz, todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam. Então, irmãos, profetizar é uma coisa que se aprende. Como assim, pastora? Quando nós vamos estudar sobre dons espirituais, nós vamos detalhar um pouco isso. Mas se a gente não exercitar, e esse exercitar é porque primeiro vem um sentimento, vem um pensamento, e às vezes a gente duvida do sentimento e do pensamento. Isso é meu. Aí a gente trava. E quando a gente trava, o Espírito Santo ele fica impedido de agir em nós, porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito de Deus não está sujeito a mim. Eu estou sujeito ao Espírito de Deus, mas o meu Espírito está sujeito a mim. Eu tenho autoridade sobre ele e também posso impedir. Então, às vezes, o Espírito Santo falar com a gente, vem algo na mente. Não, isso é. Não, muita gente. Eu vou ir, minha irmã me conhece muito. Então, a gente acaba travando algo que o Espírito Santo quer fazer. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente precisa exercitar. Ele diz aqui que se aprende a profetizar. Então, é algo que nós precisamos exercitar. Se o Espírito Santo ministrou algo na nossa vida, sentiu algo, a primeira coisa que nós temos que fazer, Espírito Santo, é o Senhor que está falando. E aí a gente faz uma prova com ele no silêncio. É o Senhor? Como é que eu vou identificar se é o Senhor? Primeiro, lembra que tem que estar associado aqui, a palavra. E depois você pede algo aí para te confirmar. Dentro da tua mente, do teu coração, que não seja, para que você não seja enganado. E ele diz, para aqueles, para quê? Para que todos possam ser consolados. Então, o dom de profetizar e o dom ministerial, a gente vai falar mais à frente do dom espiritual, com mais detalhe, ele é usado para que haja consolação na igreja. Nós precisamos ser consolados uns pelos outros. E quem é o mestre da consolação? O Espírito Santo. Ele que consola. Então, se nós nos permitirmos ser instrumento do Espírito Santo para consolar, toda a igreja chega aqui e nunca vai embora sem ser consolada. Primeiro porque tem a palavra sendo ministrada e é ela que nos consola. E depois nós temos o irmão que tem o Espírito Santo, assim como eu, e nós podemos consolar uns aos outros. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Fala, pastor. O espírito do profeta está sujeito aos profetas, pois Deus não deu de desordem, mas de paz. Então, quando você tem um mover profético, se assim a gente pode falar na igreja, tem um profetizando, e não vai ser desorganizado, não vai estar todo mundo profetizando. Então, se a palavra está saindo de ensinamento, Deus não vai dar duas palavras. Então, o profeta que recebeu algo que está sentado tem que esperar acabar a ministração. Porque o Espírito está sujeito a ele, no sentido não do Espírito Santo, mas o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque lá no 36 vai dizer, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Não, a palavra de Deus já está escrita. Então, se o pastor estiver pregando, como é que o profeta se levanta para interromper a pregação? Heresia. Falsa igreja, falsa profetisa ou falso profeta na igreja se levantando para interferir a palavra de Deus. Aí ele vai colocar, são vocês o único povo que ela alcançou? Não. Tem alguém que está sentado que ainda não fez aliança com Jesus e que precisa ouvir a palavra, não a profecia. Porque é a palavra que cura e que liberta, não é a profecia. A não ser que a profecia seja do profeta que está no altar pregando. Aí ele vai continuar dizendo assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheço que eu estou escrevendo a vocês em mandamento do Senhor. A igreja evangélica brasileira está desviada do propósito, achando que são profetas, sendo falsos profetas. E Paulo vai dizer assim: ó, vocês estão achando que é profeta? Então não ignorem isso, senão vocês estão ignorando a palavra de Deus. Isso é forte, pai. Eu vou ler esses versículos todos agora para vocês, tá? Vamos dar continuidade. O pastor vai falar mais um pouco, a gente dá mais coisas para falar.
Vamos do versículo 34 até o 40, tá bom? Ele já trouxe algumas coisas aí pra gente que é muito importante. Aí aqui agora vem um texto que eu preciso trazer para vocês, o contexto disso aqui, que isso é muito importante para a nossa igreja, tá bom? Versículo 34 diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. O que a senhora está fazendo aí? Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu entre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vocês? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignora. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Eu vou trazer algumas coisas que eu anotei, depois a gente vai aos versículos, tá? Vou ter algumas coisas aqui. Mulheres evitarem conter competição por causa dos dons, vou falar sobre isso, o que foi que aconteceu na igreja naquela época, para Paulo chegar nesse extremo de dizer isso aqui, tá? Evitar questionamentos em público e desrespeito às autoridades. Profetizar não é sinal de espiritualidade, decência e ordem são necessárias. Trouxe algumas coisas para ficar bem aí. Essa época, irmãos, o que estava acontecendo na igreja? Eu não sei se vocês viram, mas já ministramos muitas vezes aqui. Lá em Israel, as mulheres não eram permitidas entrar na igreja. Então, quando existia o templo, tinha a primeira parte do templo, que era uma parte aberta, externa. As mulheres ali fora podiam ficar, e tinham mais duas partes lá dentro. Então, as mulheres elas não entravam na igreja, nos templos, elas não tinham essa permissão. Se você for no Antigo Testamento, a grande maioria das pessoas usadas por Deus no Antigo Testamento eram homens, líderes, autoridades. E você vai ver Jesus, ele quebrando muitos preconceitos e conceitos relacionados às crianças e às mulheres. As crianças chegam perto de Jesus, os discípulos, manda essas crianças saírem, Jesus, ei, deixa as crianças virem ali. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece e dá uma missão, uma mulher. Quando ele se revela que ele era o Messias escolhido, a uma mulher. Jesus ele começa a quebrar essas coisas. Ele está num lugar com homens reunidos, uma mulher entra e deixa. Ele está me adorando, me preparando. Então, ele quebra muita coisa relacionada a isso. E quando a igreja se inicia, que o Espírito Santo é derramado na igreja, as mulheres estão juntas. Elas recebem o dom de línguas, elas começam a participar. As mulheres são separadas como diaconisas, as mulheres começam a ser separadas. Eu fui mostrando para vocês ali, né? Na diaconia, no dom ministerial de evangelista, você vai vendo que elas são escolhidas para servir. E o que acontece na igreja de Corinto? Segundo os historiadores, quando a gente começa a estudar, as mulheres começaram a se sentir tão livres na igreja que elas começaram a perder o respeito pelas autoridades. Mulher fala muito, né, irmãos? Sim ou não? A gente senta para conversar, a gente ouve mais voz de mulher do que de homem, sim ou não? Nós gostamos de falar. Tem pesquisa que comprova isso. Tem pesquisa que estuda. Teve uma pesquisa que estudou bebês no aniversário e uma câmera gravando crianças. Os meninos ficam assim. E a menina. Gente, isso é sério demais. Antes de falar, já usa a boca o tempo todo sem parar. Então, as mulheres falam muito. E pela questão de se sentirem tão aprisionadas, tão sem direito dentro do reino, elas estavam se sentindo tão livres e começaram a usar isso. E aí não foi mais liberdade, foi libertinagem. E aí assim, o dom começou a ser derramado nelas. Dom de profecia. Elas tinham dom de profecia. E aí começou a virar uma bagunça na igreja. E elas começaram a perder o respeito por autoridades. E elas começaram a questionar autoridades em público. E muitas, principalmente, começaram a questionar e criticar esposos publicamente. E aí o que é que Paulo faz? Vocês estão desrespeitando. Vão perguntar o que tem que perguntar ao marido de vocês em casa. Fiquem caladas.
Então, isso foi uma correção para uma situação muito específica. Se você for em outros textos bíblicos, você vai ver mulheres sendo usadas por Deus no Novo Testamento, dentro da igreja. Então, Paulo estava dizendo ali, mulher não pode ser ministra da palavra, mulher não pode liderar. Eu já ouvi, certa vez, você mulher, você tem que ser submissa a mim e fique calada. Eu já ouvi isso uma vez, eu falei, você precisa estudar a Bíblia. Porque Efésios diz, esposas sejam sujeitas e submissas ao seu marido. Já não está escrito, mulher seja submissa a todo homem. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas, irmãos, que não conhecem muita palavra, ou até conhecem e estudam, mas usam dos seus próprios sentimentos e conceitos machistas ou problemas até pessoais para usar um versículo isolado e fazer dele algo errado. Então o que acontece? Eu tenho que ser sujeita e submissa ao meu esposo. E eu tenho que ser submissa e sujeita àqueles que são meus líderes na igreja. Então assim, eu estou pedindo a uma pessoa para liderar o departamento infantil e não quero sair dele. Ela aceitando, ela vai ser minha líder. Eu continuo sendo líder dela, vou ser pastora dela, e ela vai ser minha líder dentro do departamento. Que coisa confusa, não, o reino de Deus é assim. Para nós aprendermos que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E isso é o reino. Porque o líder maior é o nosso. Fala o nome dele aí. Deus, nosso Jesus, ele é o cabeça, a cabeça da igreja. Então aqui, quando ele trouxe isso, foi uma situação que estava realmente acontecendo na igreja e que a gente tem que entender. Por que eles não falaram isso de uma forma geral para os homens e as mulheres? Porque estava acontecendo de uma forma muito exagerada com as mulheres. E elas precisavam de correção pública. Pecado foi público? Correção pública. Pecado é público, então correção tem que ser pública. Estava virando uma bagunça, igreja. A igreja termina lá embaixo. Tem que ter decência e ordem. Amém? Então, Paulo ele não exclui as mulheres dos ministérios. Nem de ministrar, nem de ensinar na igreja. Mas ele ensinou elas. Respeita as esposas de vocês. Respeita as lideranças de vocês. Não é porque você tem uma profecia, que é uma palavra que vem de Deus, que você vai fazer o que o pastor estava falando ali para a gente agora. O líder está ministrando, é o que vai acontecer na igreja. Um apóstolo ministrando, aí uma mulher recebeu uma revelação, cala a boca aí, apóstolo, eu tenho um negócio para dizer. Que Deus me mandou. E mandava o apóstolo calar a boca. Você acha que o apóstolo Paulo ia aceitar um troço desse? Do jeito que o bichinho era brabinho? Não. Ele ensinou o que tinha que ser ensinado. E isso foi o que aconteceu. E aí ele trouxe esse ensinamento para as mulheres. E ele disse, ele chega, né? Porventura saiu dentre vocês a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vocês? Então o que ele está dizendo? A palavra saiu de vocês ou só para vocês? Não, sai de vocês para toda a igreja. Então, se sai de vocês para toda a igreja precisa ser respeitada. Então, a gente estudou, existe o dom ministerial de apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, de bispo, de diácono, de evangelista. Todos merecem seu respeito, sua honra e uns para com os outros. Vai existir um líder maior dentro da igreja depois de Jesus, ele merece a nossa honra, o nosso respeito, mas todos também merecem o seu respeito. Amém, irmãos? Vamos lá. E aí ele diz aqui, né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que Deus escreve são mandamentos do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa tem um dom espiritual ou uma habilidade dada por Deus e se acha a pessoa. Porque tem aquela habilidade. E aí o orgulho precede a queda feia. E ele diz, no 39, portanto, irmãos, procurem com zelo profetizar. Não proíbam falar em línguas. Está assim de igreja proibindo o povo falar em línguas. O povo começa a falar em língua e é repreendido. Fala a boca, fala baixo. Não, deixa a pessoa falar em línguas. Agora, se começou a falar em línguas e o tom do voz de línguas está mais alto do que a pessoa que está ministrando, aí não dá, porque tem que ter decência e ó. Amém?
Alguém quer falar algo mais? Vamos lá. Falso profeta. Vamos falar um pouquinho sobre falso profeta? Pseudo-profeta. Então, é um profeta. Ele profetiza. Traz revelação. Mas a revelação que não traz edificação, que não traz exortação, que não traz perto de Deus, e que afasta as pessoas de Deus, que engana as pessoas, que traz mentira. Então, pseudo. Referências, olha, irmãos. Em Lucas 6,26 fala dos profetas, falsos profetas do Antigo Testamento. Em 2 Pedro 2, a gente vai ler esse texto já, daqui a pouco, fala sobre eles. De Pentecostes até os nossos dias atuais, Mateus capítulo 7, abra lá, está falando da existência que iria existir. Vamos lá? Mateus capítulo 7. 9 horas, irmãos, ainda 9 horas. Mateus capítulo 7. Cinco minutos, então faltam 10 minutos. Então. Mateus capítulo 7. Eu nem gosto de terminar, não, eu gosto mais. Verso 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas dentro deles eles são lobos simples. Não, lobos devoradores. Como é que a gente vai conhecer eles? Versículo 16: por seus frutos conhecereis. Porventura a gente pode colher uva no meio dos espinheiros ou figo no meio dos abrolhos? A gente está dizendo, ó, vão existir falsos profetas perto de vocês. Parece ovelha, mas não é. Às vezes até fala como ovelha, usa jargão usa a Bíblia, se veste como crente, mas olha a vida e o fruto que está produzindo. A primeira coisa que Jesus nos alerta aqui, né? Ele diz, olha o fruto, olha o que esse povo está falando. Tem nomes de falsos profetas, na Bíblia tem um nome de um falso profeta, que ele é citado aí em Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e verso 3, 6, fala o nome de um falso profeta. O nome dele era Bar Jesus, um certo judeu mágico, falso profeta. E também na Bíblia tem alguns textos que falam sobre o falso profeta no final dos tempos, que vai haver um profeta que é chamado de o falso profeta, que vai enganar muitos nos finais dos tempos. Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas. Eu quero que você vá lá, para a gente poder ouvir a instrução de Jesus, que é muito importante. Pastor, eu vou encerrar. Semana que vem eu termino isso aqui. Não gosto de fazer nada correndo. Gosto dessas coisas tranquilas. Eu já corri demais na minha vida. Já fui muito agitada. Aprendendo com a vida a respirar, acalmar, né? Não ter pressa. Mateus capítulo 24, o pastor disse que é para continuar, eu tenho que obedecer. Mateus 24, verso 11. Vamos lá? E surgirão muitos falsos profetas e, bora falar comigo, e enganarão a muitos. Verso 24 está escrito, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais grandes, prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu estou dizendo a vocês antes. Eu já estou avisando a vocês que vão chegar pessoas que vão ter dons, habilidades, vão fazer prodígios, vai ter palavras de profecia, para enganar vocês. Fiquem atentos. 2 Pedro capítulo 2. Pedro, capítulo 2. A Bíblia nos alerta e nos ensina as coisas, irmãos. Lá está escrito assim, ó. E também ele houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que vão introduzir vocês
encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Olha o que está dizendo aqui, irmãos, que haveriam falsos profetas. Eles iam negar a divindade e a ação plena de Jesus. Quantas pessoas em igrejas evangélicas hoje estão falando: a Bíblia tem algumas coisas que não está certa mesmo, não precisa viver isso aqui não, porque não é tão completa. A Bíblia não é a palavra, contém a palavra, e tantas outras coisas estão sendo ditas, e nós temos que ter cuidado com essas pessoas. A Bíblia nos ensina que eles ensinam coisas fora da palavra, e eles são avarentos, gananciosos. Eu tenho profecia para você, custa 100 mil. Cobra, está rindo, sério. Cobra pela profecia. Eles cobram. Vende um lenço ungido, vende no seu coração. E o povo ama essa gente. Tem uns que pregam assim. Gente, eu ouvi um homem pregando assim, me deu vontade de vomitar. Eu senti vontade de vomitar. Ele prega assim, urrando, parecendo um lobo. E tem uma multidão de crentes sendo seguidos na internet por tanta gente. O povo paga para ouvir a pregação desse homem. Isso me dói na alma. Sim, pastor, fala. Vai criar uma história mirabolante. Estava no mar, aí veio aquela tempestade, eu vi a fogueira, nadei na ilha, e aí eu sozinho naquela maré, Deus me colocou, o golfinho me trouxe. Tem tudo, tem de todo tipo. Você acha todo tipo que você quiser. Eu estava na depressão. Dá para você escolher assim. E aí Deus me visitou naquela depressão. E aí começa a recolher. E aí vai contar histórias assim, não que a depressão Deus não possa curar, Deus é poderoso. Cura e como cura. Mas sempre que tiver alguma história para depois arrecadar dinheiro, Envolver dinheiro, caia fora. Deus quer que a gente seja fiel. E diz que é oferta. Deus quer. Mas a pessoa dizer assim, cobrar e fazer a ministração, a pessoa, olha que ele é ministra, e dá profecia do começo até o fim, mas tem que pagar 50, 100, 200 para ir para a pregação coletiva. Aí eles vão criar histórias. Fora. São histórias mirabolantes, pastor. Aí vai colocar o pessoal, porque eles fazem técnica. Mas existem maneiras, não é, pastor? Para as pessoas ficarem comovidas pela situação. E aí vai tocar um louvor de fundo que vai ministrar na parte psíquica emocional da pessoa. E aí aquele ambiente todo escuro, com algumas luzes, fumaça, uma história de chorar. Aí o louvor vai ser antropocêntrico. E aí já está um ambiente todo propício para poder salvar as pessoas. As pessoas já ficam comovidas só com a música, o ambiente. Aí eles vão instigar a ganância que está no ser humano. Então, eu estava dessa maneira e olha como eu sou hoje. Aí vão começar a... Olha, gente, como eu sou hoje, vivo cheio de ouro, de como eu cheguei vestido. Você vai viver assim? Passa o dinheiro para mim que você recebe também. É isso que eu espero. Me pague, que você também vai ter. Quem dá, recebe. Quem muito dá, muito recebe. Usa os textos. Cara, é exatamente assim. Timóteo, capítulo 6, verso 3, assim. Pra gente, eu acho que depois disso encerra. Só tem mais dois assim. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira
quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-se dos tais. Então, irmãos, ensinam práticas e hábitos distantes da palavra de Deus, são orgulhosos, provocam carnalidade, têm a mente corrompida, falam mentiras e usam da fé e da piedade para ganhar dinheiro. Eu não vou terminar hoje, não. Eu vou parar. Já passou das 9 e depois eu termino. Eu acho que ainda tem texto de Romanos e mais. É hoje. Vou ler. Só tem isso, para não ficar só isso aqui no Romanos. Só tem mais isso. Romanos 16, irmãos, vamos lá. 2 versículos. 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles servem a quê? Ao seu próprio vida, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos santos. Eles sempre estão envolvidos com escândalos. Agora, não é o escândalo do Evangelho, porque o Evangelho escandaliza. Sim, irmãos, o Evangelho vai escandalizar. E a gente tem que saber a diferença do escândalo do falso profeta e do escândalo do verdadeiro profeta de Deus, que é você e eu, que somos nós. Então, nós vamos causar escândalo ao mundo. O mundo vai reclamar da gente, vai nos criticar, o mundo vai ficar assim, escandalizado com a gente. Mas o escândalo do falso profeta é outro. Ele vai envergonhar o Evangelho. Ele vai envergonhar o nosso Jesus, o sacrifício de Jesus, a vida de sacrifício dele em amor pelo povo. Então, isso é o escândalo. Devemos nos afastar plenamente dessas pessoas. Plenamente. Eles são egoístas, servem aos seus próprios interesses e se usam de palavras agradáveis aos ouvidos muitas vezes. E para encerrar, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a sábado. Sabe por que está cheio de falso profeta hoje? Acabou, não quer ouvir. Quer ser agradado. A pessoa não quer correção. Fique atento, irmão. Se uma pessoa que é seu líder usou a palavra de Deus para te corrigir, desperta, levanta e faz rápido, não espera não. Faz logo, corre para poder fazer o que a pessoa diz. Corre rápido, porque existe uma unção de Deus. E o versículo 1 e 2 que eles diz: conjure-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarmas e repreende, exauste com toda a nobilidade do tempo. Nós não vamos desistir, vamos sempre trazer a verdade. Amém, irmãos? Vamos levantar? Desculpa ter demorado um pouquinho. Passei 5 minutinhos, se foi 10. 5 não foi? Vamos orar juntos? Agradecer ao Senhor por esse despertar sobre o dom ministerial de profeta que Jesus dá e que é da igreja. E vamos falar mais à frente, mais detalhado do dom de profecia. Amém? Vamos orar. Muito obrigada, Senhor.